A verdade da humanidade. Muitas pessoas estão especulando, debochando, zombando sobre a existência de Deus, a existência de anjos ou protetores, por conta das atrocidades que ocorrem no mundo. Infelizmente, muitas igrejas, templos vão esvaziar, vão sucumbir pelas mentiras contadas, por conta das falhas das religiões. Aliás, falha dos pastores, padres, missionários, sacerdotes, dirigentes e muito mais, caindo para o ateísmo, caindo para o materialismo e pela pobreza que estão assolando a humanidade. Muitas pessoas não estão prontas para receber a dádiva. Muitas pessoas vivem na morbidez, vivem com a consciência dilacerada, vivem no estereótipo sombrio, vivem com um ego exacerbado, vivem trancafiados psicologicamente, mentalmente, emocionalmente e religiosamente na programação mental. Vive na eterna dúvida ou na verdade absoluta, desencadeando as maiores perdições para a própria vida. E principalmente há a negligência das autoridades, negligência dos poderosos que podem fazer a diferença, mas não fazem. A verdade da humanidade. Você está pronto para a viagem? É sem blindagem. Vamos lá? Existe a teia cósmica. Enquanto você tem a oportunidade de viver, você tece o seu próprio destino. Você é o protagonista de sua existência. Viver é abraçar os sonhos. Viver é galgar nas pequenas coisas. Você não tem nenhuma missão definida. A sua missão é viver. Como você vai viver, é você que decide. E outra coisa, quando você descobre o seu cerne, você desenvolve os seus potenciais, os seus valores, mesmo inconsciente. Isso se torna o seu propósito, de acordo com a sua vontade ou o seu interesse, ou ainda a sua necessidade. Então, saia do celeiro das mentiras, da ganância, saia das repetições, das replicações, saia desse jogo de ping-pong. Satanás não existe, Lúcifer não existe, anjos caídos nunca existiram. Deus não é religião, Deus nunca pediu para erguer templos em seu nome, nunca pediu para ser adorado e venerado. Isso são coisas humanas, convicções humanas ou convenções sociais humanas. Deus nunca pediu para combater ou travar guerras em seu nome. Somente os alienados acreditam nisso. Coloca uma coisa em sua mente: todos têm o poder de mudar a realidade que vive. E você deve refletir. A verdade de um não é a mesma verdade do outro. A consciência de um não é a mesma consciência do outro. Os seus valores não são os mesmos valores do outro. Aprenda a respeitar o espaço um do outro, as ideias um do outro, a crença ou não crença um do outro. Ou seja, cada um tem a sua cultura diferente. Cada um cresce e desenvolve de forma diferente. É na diferença de ideias que se aprende. Logo, não é crença, não é um motivo social, não é um sentido emocional, não é ideologia. Pode acionar a razão, a filosofia, pode acionar os métodos, pode acionar a inteligência, pode acionar o ateísmo ou o agnosticismo, pode defender qualquer tese, pode defender o fanatismo, pode defender a ciência com unhas e dentes, crença ou não crença. A verdade é que ela não cria situações embaraçosas. Quando a verdade chega, a sua convicção cai por terra. Portanto, você concorda comigo? Tudo tem o seu oposto? Sim ou não? Vamos analisar. Razão, emoção, amor, desamor, sol e lua, água e sol, luz e escuridão, homem e mulher. E se eu disser assim: morto, vivo, vida, antivida, encarnado, desencarnado, existência, não existência, material e espiritual, macro e micro,
prótons e elétrons, positivo e negativo, branco ou preto, absoluto ou relativo, concreto ou abstrato, interno e externo, quente ou frio, realidade ou ficção. E, já que tudo tem o seu oposto, por que não criaturas e criador? Ou ainda, criado e o incriado. E se para você está difícil o entendimento, e ainda, se você tem dúvida com relação ao que está sendo dito, você tem todo o direito de não acreditar em Deus. Mas pensa comigo. Eu peço a gentileza de você me explicar como uma pessoa que está fazendo cirurgia pode se ver, mesmo anestesiado. O ser alega que viu o próprio corpo em cirurgia, sabe tudo o que foi conversado entre os médicos e também sabe quais eram as pessoas que estavam na sala de espera e o que eles conversavam, e revela cada detalhe, já que estava anestesiado, desacordado. Quantos relatos existem a respeito disto, provando a existência de um mundo paralelo, de um mundo espiritual, de que o nosso corpo habita um espírito e que a vida continua após a morte. E outra coisa, quantos relatos de médicos, doutores, que dizem que o paciente entrou em óbito, foi diagnosticado falência dos órgãos, mesmo assim com todo tipo de aparelhos tecnológicos. Meia hora depois, uma hora depois, às vezes o corpo está no necrotério ou no velório e acorda voltando a ter a vida. Como você explica isso? Às vezes acorda quando está no sepultamento ou no caixão, enterrado. Você explica isso como o retorno à vida. E tem mais. Quantas e quantas vezes você ouviu pessoas com doenças gravíssimas em fase terminal ser curada? Eu não estou provando a existência de Deus, eu estou sugestionando a existência de Deus, que existe muito mais coisas do que a nossa vã filosofia. Você pode até se indagar, mas a verdade é uma coisa só. A morte não é o fim, é o começo. E o que dá sentido à vida é saber que um dia não estará mais aqui. O legal da vida é o que tem feito de bom para acrescentar. O bacana da morte é saber que fez o que podia fazer. A vida lhe dá toda a oportunidade que você precisa. Já a morte não lhe dá opção e nem oportunidade. Vamos refletir mais um pouco. Qual o seu critério? Qual a sua jornada? Qual o seu propósito? O vazio ou o cheio? O legal, o bacana, o leal ou o desleal? Inspirar ou assustar? Escolher, decidir? Eis as opções: medo, coragem, agir, não agir. Mas todos podem sonhar. O sonho é a realidade ou não? A imaginação faz parte do ser humano ou não? Fantasias, pesadelos, desejos. O mundo que nós vivemos é desperto para consumir, destruir, aventurar e construir, dentro da perspectiva da ausência e presença, onde tudo faz parte da realidade, verdades e mentiras. A verdade da humanidade, a vida e a morte fazem parte da realidade, e o renascimento é natural dentro das mudanças que ocorrem dentro do universo. Assim como nutrir a própria vida, o universo acolhe a vida. A escuridão faz parte da vida, assim como a luz faz parte da vida. Logo, o fogo é purificador, mas a água também é purificadora. Por mais problemas, dificuldades, guerras, doenças e pragas e pandemias existem, se tornam natural também a cura, o alívio. Por sua vez, se a vida for material, só material, ela não tem sentido. Porém, se a vida for espiritual, ela tem todo o sentido de existir. Se a vida for uma opção de uma decisão,
o mundo faz todo sentido de existir. Se a vida for aleatório, sem nexo, sem destino, do nada surgiu a vida, todo sentido é reduzido. O mundo passa a fazer nenhum sentido, mas despertado você se torna esperançoso, cheio de esperança, por um dia melhor, por uma vida melhorada em ciclos, mesmo sendo interrompido pelas mudanças ordeiras e necessárias, não aleatório, onde há a liberdade, e não prisões ou encarceramento mental. Você não pode estar impotente, você não pode sentir excluído. A melhor construção é mental, é consciencial, se torna eterno, e não as coisas materiais que serão abstratas e não concretas, temporários. Isso é a realidade que paira em todos os seres, mesmo não tendo consciência disto. Para você, o mundo pode ser uma bolha gigantesca de escuridão, como pode ser potente luz brilhante, ou seja, você determina como quer enxergar o seu mundo. Por isso, tantas contradições, tantas ideias, tantas coisas com fundamento e sem fundamento. É a dicotomia do universo e da vida humana. Tudo isso é uma dádiva e não uma confusão. A verdade da humanidade. Olá, internautas! Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal.